a expiação do pecado e a penitência. Eu queria desde já convidar o Padre Douglas. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo. Ele que vai pregar e falar do tema para a gente. Padre, eu conheço o senhor de algum lugar, não sei se é daqui mesmo, não sei se é das redes sociais, não sei nem qual é a diocese do senhor, qual é? O senhor é daqui? Talvez me conheça daqui mesmo da Pode TV ser. por causa dos programas, mas sou da diocese de Osasco, em São Paulo. De Osasco, Padre Daniel, Padre e etc. Isso, Alguns Padre que são Márcio, Padre Márcio, Padre Rodrigo. Isso. Então seja muito bem-vindo. Quando vamos cantar, preparando o nosso coração para acolher, cheios de fé e esperança, aquilo que o Padre Douglas vai nos falar como instrumento do nosso Deus. Vamos cantar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. Precisa da tua ajuda, do teu favor. Tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Deus eterno, santo e poderoso, agradecemos este dia que o Senhor preparou para nós. É dia santo, é dia do Senhor, é o dia de vitória sobre a morte e sobre o pecado, sobre todo o mal. Por isso damos graças, Senhor, por cada um que está aqui neste local e também por cada irmão e irmã que acompanha pelas ondas da TV Século 21, Senhor. Seja pelo canal no YouTube ou pela TV de fato, Senhor, todos sejam alcançados pela Tua presença nesta manhã. Agradecemos e pedimos que o sangue do Teu Filho nos cubra, revista, proteja, para que nenhum mal venha atrapalhar, impedir, obstruir a Tua palavra de chegar às mentes e aos corações. Grande obra, Senhor, em nossas vidas, é o que pedimos no nome do Teu Filho Jesus, que vive para sempre. Amém. Muito obrigado a todos que nesta manhã estão dando uma chance ao Senhor Jesus, ao se conectarem na TV Século 21, ao estarem aqui nos nossos estúdios, no nosso auditório, justamente para ouvir a palavra, ouvir o Senhor. No tempo do Senhor, no seu ministério em vida pública, muitas pessoas iam ouvi-lo, por diversas e distintas motivações. Uns por curiosidade, porque afinal de contas, ouviam falar que um certo Galileu tinha poder para realizar obras maravilhosas. Outros iam, talvez, para assistir estas obras maravilhosas e não necessariamente pedi-las. Outros sim, iam para pedir, iam com fé, iam desejosos de receber. Quem sabe este rabino da Galileia não me cura? Quem sabe este rabino da Galileia não me faz aquilo que deseja o meu coração? Mas irmãos e irmãs, é preciso saber quem é, o que é este rabino da Galileia. Naquele tempo, quando o próprio Jesus perguntou a Pedro, aos seus discípulos ali, o que as pessoas acham que eu sou? Diga para mim. Está lá em Mateus, no capítulo 16, ele encomendou uma espécie de pesquisa de opinião, não foi assim? O que dizem que eu sou? E até que as opiniões a respeito de Jesus eram boas, não eram más. Não havia opinião pública negativa a respeito de Jesus. Uns dizem que és Elias ou Jeremias ou outro dos profetas. Outros dizem que és João Batista.
Olha que ser Elias, um dos profetas, ou João Batista, já é boa coisa. Já é boa coisa. A opinião não era má. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão respondeu algo que humanamente não podia ser respondido. Humanamente, àquela altura não. Àquela altura, antes da morte e ressurreição, antes de Pentecostes, não. Simão diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Barnash, Hashem, o Filho de Deus, o Deus vivo, Filho do Deus vivo. Isso não era possível humanamente, porque na realidade até aquele momento, Jesus não havia feito e nem dito nada que alguém na história de Israel já não tivesse feito. Milagres, curas. Bom, sob Moisés ocorreram milagres com o povo hebreu. Sob Elias, Eliseu e os profetas também ocorreram milagres, grandes milagres, não poucos. Elias fez descer fogo do céu. Eliseu também ressuscitou mortos. Os profetas do Antigo Testamento realizavam milagres. Pregar, dizer palavras que enchem o coração, muitos dos profetas também fizeram isso. E no entanto, nenhum deles foi chamado de o Filho do Deus vivo. Porque, veja irmãos, se Deus tem um filho, significa então que este filho é da mesma natureza de Deus. Divino, portanto. E tanto é verdade que não era humanamente possível dizer uma coisa dessas, que Jesus disse isso: feliz és tu, Simão, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Só era possível àquela altura dizer que Jesus era o Filho de Deus por revelação. E não só àquela altura, irmãos, eu ouso dizer com a Sagrada Escritura, ninguém pode dizer, ninguém pode crer, ninguém pode acreditar que Jesus seja o que é, a não ser por revelação do Espírito Santo. Paulo diz isso em 1 Coríntios 12, ninguém pode dizer Jesus por Senhor sem o Espírito Santo. Se nós pesquisássemos na sociedade atual, se saíssemos perguntando a alguns aqui em volta, ou aí no seu bairro, ou na sua cidade, quem sabe para alguém que esteja nos assistindo, o que você diz ser Jesus? Quem é, o que é Jesus para você? Nós vivemos numa sociedade ocidental, num país colonizado por portugueses católicos, salvo algumas exceções de ateus ou pessoas revoltadas com algo, a grande maioria das pessoas também, na opinião pública, terá um parecer positivo sobre Jesus. Saia perguntando, na parentela, na vizinhança, na família, no bairro, o que é Jesus para você? Eles vão dizer coisas muito parecidas como aquelas que foram ditas naquele período. Bom, Jesus foi alguém muito importante, Jesus foi alguém que fez coisas grandiosas. Eles vão dizer assim, Jesus foi alguém que deu um exemplo para a humanidade, não são coisas assim que vão dizer? Talvez haja alguém que diga, Jesus foi um espírito de luz, alguém muito iluminado, que nos ensinou a caridade, ensinou a fazer o bem, ensinou a fazer coisas boas, etc. Irmãos, tudo isso é opinião boa e opinião positiva, mas não é ainda a verdade. Eu quero ler para vocês um trecho da carta aos Colossenses, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 em diante, Colossenses 1, 15 em diante. Não basta ter uma opinião positiva, uma opinião razoável, uma opinião simpática a respeito de Jesus. É preciso conhecê-lo, saber realmente o que e quem Ele é.
E a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Paulo escreveu isso aos Colossenses, para dizer a eles o que e quem era Jesus. Padre, porque o senhor está usando esses dois pronomes, né? O que e quem, não basta saber quem é? Então, irmãos, quem ele é diz respeito à missão. Quem ele é? O Messias de Israel. Quem ele é? O apóstolo do Pai. Ele veio com uma missão. Mas quando eu digo assim, é preciso saber o que ele é, eu me refiro não à missão, à função da vida de Jesus no mundo. Eu me refiro à natureza dele, ele mesmo. Ele, esse filho bendito da Virgem Maria, este que foi educado por José, crescido no Egito e em Nazaré. Este homem, ele quem é? Ele o que é? Irmãos, diz o texto que ele existia antes de todas as coisas. Não, irmãos, o cristianismo não é uma reunião de pessoas ao redor de alguém que falou bonito, porque falar bonito muitos homens falaram, os profetas falaram, Moisés falou, e mesmo no mundo pagão pessoas falaram bonito. Confúcio falou, Buda falou, Mohammed falou. Não, o cristianismo não é a reunião em torno de palavras bonitas, de algo belo que tenha sido dito e que tenha comovido pessoas, porque comover pessoas, qualquer um pode fazer, com lábia, com habilidade retórica, com conhecimento psicológico. Você pode causar lágrimas nas pessoas, você pode tocar o coração de pessoas. Com mensagens de autoajuda também se pode fazer isso. Não, o cristianismo não se reduz, não se restringe a esse tipo de coisa. O cristianismo, irmãos, não é a reunião de pessoas, de multidões no mundo inteiro ao longo de 2000 anos, ao redor de uma filosofia de vida, porque filosofias de vida existem muitas, e algumas até simpáticas do ponto de vista humano. Não, o cristianismo não é uma aglomeração de pessoas que há 2000 anos se empenham em simplesmente fazer bem às pessoas ou abrir obras de caridade. É verdade, o cristianismo tem estas coisas, mas ele não é
estas coisas. O cristianismo não se restringe a uma doutrina de comportamento moral. Cristãos não são pessoas que simplesmente resolveram se reunir na igreja para descobrir uma melhor forma de viver, de praticar a sexualidade, a humanidade, os relacionamentos, o nosso comportamento moral. É verdade, o cristianismo tem uma doutrina, mas ele não é uma doutrina. Ele tem ensinamentos, mas ele não é apenas ensinamentos. O cristianismo tem obras de misericórdia e caridade, tem muitas e as maiores da face da terra, mas ele não se restringe a nenhuma delas. O cristianismo é uma pessoa. O cristianismo é um encontro com o único Deus existente que veio ao mundo e se fez homem. Eu não sigo a Cristo porque falou bonito, eu não sigo a Cristo porque me faz sentir bem, eu sigo a Cristo porque Ele é Deus. Eu sigo a Cristo porque Ele é a verdade, não uma opinião interessante ou simpática. Nós não seguimos a Cristo, irmãos, porque a propaganda dele é boa. Aliás, evangelho não é propaganda. Evangelização não é propaganda. São inclusive muito distintas uma da outra. O que é uma propaganda, irmãos? Quando você liga a TV ou está lá olhando vídeos no seu celular, surgem propagandas. A propaganda, ela busca apresentar a primeira impressão das melhores acerca do produto, para que, seduzido pelo produto, você possa comprá-lo. A propaganda interessa que você tenha a noção de que o produto é agradabilíssimo. É claro que todo produto tem ou apresentará algum tipo de defeito. Não só de prós vive um produto, mas de contras. E você só vai descobrir se o produto tem defeitos e quais são depois de adquiri-lo. Mas a primeira impressão na propaganda tem de ser a melhor. Ah, irmãos, se há algo em que Jesus não se esmerou, foi em propaganda. Porque a primeira impressão que Jesus transmite, quando alguém vem atrás dele, com a intenção de segui-lo, é: muito bem, você quer me seguir? Então renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Se há alguma coisa em que o evangelho não é bom, é em propaganda. A propaganda não é das melhores. A propaganda cristã, segundo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, é Cristo e Cristo crucificado. Muitos pagãos, quando recebiam os primeiros missionários cristãos, como lá os vikings, os nórdicos, ou os antigos druidas da Irlanda ou da Inglaterra, quando viam os cristãos missionários chegando com um crucifixo pendurado no pescoço e uma cruz anunciando que aquele era Deus, os pagãos olhavam para aquilo e se riam. Ora, mas vocês dizem que este é Deus, mas ele está preso e morto? Que propaganda é essa? Sigam este Deus. Mas um Deus que não pôde nem mesmo se soltar da cruz. Irmãos, do ponto de vista da propaganda, a cruz e o evangelho não são bons produtos. E é justamente por isso, e nisso que consiste o sucesso da empreita cristã, da pregação cristã há 2000 anos. E por quê? Porque se o cristianismo fosse um produto, ele já teria falido, porque a propaganda é péssima. Porque olhar para um homem morto, preso num madeiro, não seduz a ninguém. O crucificado cumpre a profecia de Isaías, que diz: ele não tem aparência ou beleza para atrair nossos olhares. Sua aparência não podia seduzir-nos. E no entanto, irmãos, esta fé está de pé há 2000 anos. Esta fé modelou toda a sociedade ocidental, toda uma civilização. Por esta fé deram a vida homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, casais, famílias inteiras. Porque ela não é um produto, ela é um fato, ela é a verdade redentora.
E porque por mais que a propaganda venha em forma de cruz, a experiência vem em forma de glória. E só uma alma cheia do Espírito Santo, cheia da revelação do céu, consegue compreender este mistério. Quando se encontra com Jesus, se percebe que é verdade, ele não desceu da cruz, é verdade, o produto, entre aspas, porque não é um produto, mas a pessoa de Jesus, quando entra na nossa vida, tira muitas coisas do lugar, desloca muitas realidades, permite que muitas coisas se tornem mal-estar, renúncia, cruz, mas ao mesmo tempo que é difícil estar com Ele, é impossível deixá-lo depois que nós o encontramos. Ao mesmo tempo que é difícil segui-lo, é impossível abandoná-lo depois que o Espírito revela à alma o que e quem é Jesus Cristo. Se há um Deus, um único Deus que criou todas as coisas, e este Deus veio ao mundo e se fez homem, significa então que nós não temos outro caminho. Não é que Jesus é mais um caminho, que Jesus seja mais uma proposta para a humanidade. A realidade, irmãos, é que não há outro caminho. Ele diz em João 14, eu sou o caminho. Por mim, diz o texto que nós lemos agora, que foram criadas todas as coisas. Tudo que foi criado nele, por ele e para ele. Irmãos, diz o livro do Gênesis que quando Deus criou o mundo, ele criou com a força da sua palavra. Deus disse, faça-se, e aquilo se fez. Faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se o firmamento, e o firmamento se fez. Faça-se é um verbo no imperativo. Faça-se. Deus tem o poder de, com um verbo que sai da sua boca, trazer as coisas à existência. O verbo foi pronunciado e tudo passou a existir. E não só passou a existir, mas passou a existir com lógica. Os irmãos já se detiveram contemplando a realidade das coisas? E como a natureza ao nosso redor, e não só aquela ao nosso redor, mas nós mesmos, como parte da natureza, possuímos uma lógica impecável. Veja como tudo se ordena, como o universo se ordena, irmãos. Olhando para o mais alto universo, os planetas, as estrelas, o firmamento, tudo está muito bem ordenado, organizado. Veja como é o sol, veja como é a lua, veja como perfeitamente ela se revela em fases. Sempre há uma crescente, sempre há uma cheia, depois uma minguante, depois uma nova, e é assim desde sempre. Veja como são as estações do ano, como é perfeita a distância da terra. Glória a Jesus para o sol. Há um inverno, há um outono, há um verão, há uma primavera, há um tempo de flor, há um tempo de fruto, há um tempo para cada coisa na terra e tudo se ordena perfeitamente. Olhe para os animais da terra e como há uma cadeia perfeita, como tudo se ordena, como tudo está organizado, como tudo é belo, como tudo é perfeito. Olhe para a natureza, irmãos, veja como há uma lógica, a altura das montanhas, a imensidão do mar, a beleza das flores, tudo é ordenado, organizado. E quando nós, seres humanos, olhamos para a beleza que há no que é criado, a nossa alma se enche, se encanta, se deslumbra. Veja como há uma ordem perfeita nas coisas grandes, e não só nelas, irmãos, mas nas coisas pequenas também há uma ordem muito perfeita. Olhe para o seu corpo humano, olhe para os seus olhos, demore-se um dia no espelho olhando para a beleza dos olhos, cada risco, a cor, irmãos, tem geometria, tem forma, tem triângulo, tem retângulo, é perfeito, é belo, é pensado, é organizado, há uma lógica em tudo. Veja como o organismo humano é perfeito, as coisas entram por aqui, digerem-se ali, os nutrientes são separados, muito bem divididos. Olha a corrente sanguínea, o sangue sai por aqui, volta por ali, é purificado por este órgão, é enriquecido por aquele, tudo
tudo bem pensado, organizado, não há absurdo nas coisas, não há caos nas coisas, tudo tem ordem, tudo tem uma lógica. A palavra que os gregos usavam era essa: há uma lógica em tudo, há tanta lógica e tantas lógicas diferentes na lógica do que foi criado, que o ser humano não esgota o estudo das coisas. Existe, por exemplo, uma lógica na vida orgânica, no planeta, nos animais, nas plantas, não é assim? Como eu disse há pouco, uma lógica perfeita. Então, pessoas gastam as suas vidas numa profissão, num estudo, e fazem bem assim, estudando a lógica da vida. Em grego se fala vida, logos. Logos é a lógica, é o sentido, é a razão, a lógica, a estrutura que está por trás, a inteligência que está por trás daquilo. Biologos. O biólogo estuda a lógica da vida material. Olha só a lógica que existe na mente humana: memória, inteligência, pensamento, vontade, sentimentos, paixões, temperamentos, caráter, personalidade. Veja como o ser humano é variado. Há uma lógica na mente humana. Há pessoas que dedicam a vida a estudar a lógica da mente humana. Em grego se fala psique, mente humana, psique, logos, a lógica da coisa. Este é o psicólogo, é o que se dedica à lógica da mente humana. Então há uma lógica na mente, há uma lógica na vida material, há uma lógica nos astros, há uma lógica em tudo que há. Essa palavra lógica, ela aparece no Evangelho de São João, no capítulo 1, dizendo assim: e o Logos, ou seja, a lógica, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. O que é Jesus, meus irmãos? Jesus é a régua, o parâmetro, o prumo, o projeto de tudo o que há na mente eterna de Deus. Tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que foi pensado, foi criado, pensado e feito a partir do Verbo, a partir da lógica de Deus. A lógica de Deus é Jesus Cristo. Este homem, este Galileu, este rabino de Nazaré, este homem que andava, falava, comia, bebia, dormia, pregava. Meu Deus, que mistério que os próprios apóstolos, depois de Pentecostes, quando Jesus já não estava materialmente entre eles, historicamente entre eles, eles mesmos ficaram deslumbrados, dizendo: meu Deus, o Logos andou no nosso meio e nós não percebemos. A lógica de tudo estava aqui conosco e nós não percebemos. João diz isso várias vezes na primeira carta de São João. Ele reitera: irmãos, o que eu vi, o que nós vimos, o que nós tocamos do verbo da vida, o que nós escutamos do verbo da vida, isso é o que nós transmitimos a vocês. O verbo da vida, o Logos de tudo o que há, este é Jesus Cristo. Portanto, não pode haver resposta fora dele, irmãos. Se você quer uma resposta sobre a tua alma, se você quer uma resposta sobre a tua mente, sobre a tua inteligência, sobre os teus sentimentos, se você quer resposta sobre as pessoas, se você quer resposta sobre a vida ou sobre a morte, sobre a altura ou sobre a profundidade, não pode haver fora dele, porque tudo que existe por ele, existe nele. Ele é o faça-se de Deus, ele é o verbo de Deus. Este verbo se fez carne, este verbo foi gerado no ventre da puríssima imaculada Virgem Maria. Este verbo que sustenta todas as coisas, misteriosamente quis ser sustentado pelos braços de uma mulher. O verbo que alimenta as aves do céu, as feras da selva, este Logos, este verbo quis ser alimentado por leite materno.
O verbo que sustenta e não cabe no universo, porque o universo vem dele, portanto ele é maior que o próprio. E se o universo é infinito, que tamanho tem este verbo? Este verbo é infinitamente infinito. E aquele que não cabe em lugar nenhum, quis caber no ventre puríssimo de uma mulher. E como se não pudesse caber menos ainda, quis caber na preciosa hóstia consagrada por amor de nós. Quis caber nas nossas almas. Irmãos, Deus revela, manifesta o seu poder assim. Já era de se esperar, já se poderia esperar que um ser muito poderoso manifestasse o seu poder com coisas grandes. Já é algo esperado, que um ser poderoso revele poder de forma explosiva, de forma hecatômbica, de forma deslumbrante. Ele já fez isso criando o mundo. Mas o verbo de Deus revelou o seu poder, realizando um absurdo que a mente humana não imaginava. Ele revelou o seu poder, cabendo onde o infinito não cabe. Algo absurdo, mais do que isso. Que o infinito se expanda, isso é razoável na nossa mente. Mas que aquele que não cabe em lugar nenhum, queira caber ao alcance das mãos, irmãos. Ou isso é loucura de amor pela criatura, ou eu não sei mais o que é. Ele quis caber no ventre de Maria. E ele, irmãos, que não pode ser contido. O verbo não pode ser contido. Ou seja, não pode ser aprisionado, não pode ser pego. Mas ele quis ser pego. Quis ser aprisionado. E se deixou prender na cruz do Calvário. E não reagiu, podendo reagir. E não desceu, podendo descer. Porque só alguém que muito ama é capaz de se submeter a algo assim. Só alguém que muito ama. A cruz do Senhor é a demonstração do amor que Deus tem por nós pelo seguinte, irmãos. Uma coisa é deixar-se pregar na cruz e não ter como descer dali. Outra coisa é ter como descer e ficar. Por quais razões alguém se submeteria a algo assim? Os irmãos se coloquem no lugar. Uma dor de dente que nós tivéssemos, irmãos, se nos fosse dada onipotência por um dia, se fosse dada a você assim na sua mão, olha, você é onipotente por um dia, você tudo pode com a força da sua palavra, basta dizer e as coisas acontecerão. Bom, uma dor de dente nós usaríamos esse poder. Doeu aqui, faça-se a cura e a cura se faria, onipotência. Uma unha encravada nós íamos usar esse poder. Ah, com certeza, irmãos. Uma banha, uma gordura localizada nós íamos fazer sumir na hora. Com o poder nas nossas mãos. Ah, nós íamos fazer. Um cabelo branco alguns fariam desaparecer. Ah, irmãos. Com o poder nas mãos nós faríamos. A não ser que te fosse dito o seguinte: você tem onipotência, você tem essa onipotência, e te virá uma dor, mas se você fugir desta dor, alguém que você muito ama, um filho, padecerá dor pior no seu lugar. Bom, um pai ou uma mãe que ama, na hora que a dor chegasse, diria para si mesmo: tenho a dor, tenho poder para me livrar, mas não farei por causa do meu filho. Só há uma coisa que segura o poder, irmãos: amor. Amor é mais poderoso que o poder. Amor é mais poderoso que a força. O Espírito Santo, que é o amor de Deus. O amor de Deus não é uma coisa, não é um sentimento. O amor de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é poderoso, mais que qualquer obra de força. E o que segurou o Senhor Jesus no madeiro da cruz, não foi
falta de força, porque a tinha. Não foi impotência, ele tem onipotência. O que o prendeu na cruz foi a força de nos amar. Dói e dói muito, mas por ele, por ela, eu ficarei aqui. O Senhor esteve horas na cruz, irmãos, e disse poucas coisas. Nesta época de Quaresma e de Semana Santa, em muitos lugares se meditará o sermão das 7 palavras de Jesus na cruz. Pode-se reduzir as palavras de Jesus na cruz a 7. 7 palavras. Isso é nada em relação a horas ali. Porque o Senhor disse tão pouco na cruz. Irmãos, o Senhor disse tão pouco porque o Senhor estava ocupado. O Senhor não tinha tempo para dizer coisa alguma. Disse o que era necessário para nos revelar realidades. O Senhor disse pouco porque estava muito ocupado trabalhando na tua salvação, na minha. Afinal de contas, irmãos, na cruz, porque aquele que está na cruz é o Verbo, porque aquele que está na cruz é Deus com o Pai e com o Espírito, ele estava ali salvando toda a humanidade. Os irmãos conseguem entender o alcance do que significa na cruz salvar toda a humanidade? Significa que a mente divina de Jesus na cruz estava pensando e amando a vida inteira, da concepção à morte, de cada ser humano que já existiu e que ainda existirá. Os irmãos entendem isso? Na cruz o Senhor pensava em Adão, do momento que foi criado, sua vida, até sua morte. Em Eva, do momento em que foi criada, toda a sua vida, e redimia a Eva. E redimir os atos de Eva, a obediência de Eva, até a sua morte. E o Senhor pensava e amava a vida de Abel, do dia que nasceu ao dia que foi morto pelo seu irmão Caim. E também em Caim, Jesus pensava e amava. E imaginem isso, irmãos, o Senhor foi na cruz pensando e amando a Abel, a Caim, a Noé, aos patriarcas, e chegou a todos que estavam ali aos pés do Calvário, e foi passando para o futuro. Nós não tínhamos nascido, mas na cruz o Senhor pensou, e o Senhor imaginou, e o Senhor viu a tua vida, e o Senhor pensou, e o Senhor sonhou com você, e o Senhor sonhou comigo. Na cruz o Senhor sonhava, lá no século 20, lá nos anos 80, vai nascer uma criança, o papai e a mamãe vão dar o nome de Douglas, ele vai crescer, ele vai ser sacerdote, glória a Jesus. Ele vai chegar um dia lá na TV século 21 e ele vai falar essas coisas aqui que estão acontecendo aqui, o Senhor sofrendo de dor, mas o pensamento de Deus estava trabalhando isso, e ele vai falar para alguém que vai estar na frente de um celular ou na frente de uma TV, ele vai falar isso para alguém que vai estar sentado naquela arquibancada, e eu estou amando ela, e eu estou amando ele. Nós nem tínhamos nascido, o Senhor estava trabalhando ali, irmãos, a mente dele, o Logos estava trabalhando, o Logos estava pensando, o Logos estava nos amando. É por isso que o Senhor falou na cruz menos do que falou em todos os seus sermões. O Senhor fez, trabalhou, andou, pregou, multiplicou pães e peixes. O Senhor fez grandes milagres durante 3 anos. 3 anos ele andou e falou muito, mas nunca Jesus trabalhou tanto quanto em 3 horas na cruz. Nunca. O Senhor trabalhou mais pela salvação da humanidade nas 3 horas da cruz do que em 3 anos de ministério. Porque ali foi feita a grande obra. Ali foi feito o grande trabalho de nos pensar, de nos amar e de nos redimir. Entendam uma coisa, irmãos, nós somos nascidos do Verbo. O texto que nós lemos disse: tudo foi criado por Ele e para Ele. Grave esta verdade: você e eu não somos fruto das circunstâncias em que nós viemos ao mundo.
Nós somos fruto do pensamento eterno do Criador e do Logos de Deus. Porque alguém pode pensar assim: eu vim ao mundo, eu sou fruto, alguns dizem, eu sou fruto de um estupro, eu sou fruto de uma gravidez indesejada, eu sou fruto de um pecado, do acidente de percurso. Não. Isso foi o que disseram para você. Essa foi a perspectiva de alguém ao teu respeito. Mas pessoas não contêm a verdade em si, a não ser que elas estejam em Jesus Cristo. Não, essas podem ter sido as circunstâncias em que alguns vieram ao mundo, mas nós não somos fruto das circunstâncias. Nós somos fruto do Verbo. Você veio ao mundo porque o Senhor sonhou com você. Entenda esta verdade. Você veio ao mundo porque o Senhor sonhou com você, pensou em você. E sim, é verdade, havia uma obra de pecado que nos separou do Criador. Tudo foi criado no Verbo. Nós entendemos isso agora. Quando um homem e uma mulher se uniram, independente das circunstâncias, muitos em santo matrimônio, outros em outras circunstâncias, mas quando um homem e uma mulher se uniram, e surgiu aquele embrião, que viria a ser você ou viria a ser eu, Deus disse no céu: faça-se, e nós fomos feitos. A nossa alma, ela é criada diretamente por Deus, e se assim não fosse, não estaríamos aqui. Se você está aqui, se você vive, se você respira, saiba que o Senhor te amou, te sonhou e te desejou. Saia desta depressão agora. Saia desse complexo de inferioridade agora. A verdade liberta a falsa concepção a respeito de nós mesmos. Quem disse que você não era para estar vivo? Quem disse que não era para você ter nascido? Hoje esta mentira do diabo é desmascarada pela força da palavra. Você vive porque o Senhor sonhou, porque o Senhor te desejou. E se há algo que te afasta desse amor, é o que nós chamamos de pecado. O pecado, irmãos, é uma realidade que aparta de Deus, que afasta de Deus. E o Senhor na cruz apagou o pecado, porque o Verbo veio se derramar sobre os pecadores. Irmãos, o Verbo se fez carne, a carne foi crucificada e ressuscitada, e hoje ela vive no sacramento do altar. Nós vamos adorar o sacramento do altar, aqui nessa manhã. E se faltou alguma coisa nas minhas palavras para que a tua alma compreendesse a beleza da redenção da cruz, poderoso é Ele mesmo em pessoa para completar. Incline a sua cabeça por um momento. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo que estás ministrando nas nossas almas. Nós queremos te amar também. Com um amor tão grande com que o Senhor nos amou, não nos resta outra coisa a não ser empenhar a nossa vontade em amar-vos. Vem, Senhor Jesus, para que nós te adoremos e te amemos, Senhor. Entra neste lugar, entra nos nossos lares, casas, ambientes diversos, para que sejamos nós redimidos por Ti uma vez mais, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Com um amor eterno vou te amar infinitamente, sempre vou te amar. Quando tu andares pelo fogo, não te queimarás, as águas dos rios não te afogarás. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar.
Quando caminharem no deserto, não sentirá fome, frio ou calor. Saiba, sempre vou estar por perto. Sou teu Deus, Senhor e Pastor. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar. E nós vamos continuar o nosso programa com a pregação. E vai falar justamente nesta linha. Perdão recebido também deve ser dado. Achei maravilhoso, Padre Douglas, vem para cá, eu achei maravilhoso esse tema, Padre. Sabe por quê? Porque no santuário eu sempre falo isso. Não adianta a nós experimentarmos o perdão de Deus se nós somos incapazes de perdoar o irmão. Significa que nós estamos fechados à graça da misericórdia. Mas isso quem vai falar é o Senhor, não sou eu sou o apresentador. Então vamos dar uma salva de palmas mais uma vez para o Padre Douglas. Não sei se os meninos vão cantar antes de preparar a pregação. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, Que louva ao Pai, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que sabe perdoar, que deu a vida que para nos salvar. deu a vida para Esse é o coração nos de Cristo salvar. Jesus. Ó Jesus, manda o teu Espírito sobre nós nessa tarde, nesse dia. Manda teu Espírito Manda, Senhor, para transformar meu coração. Peça a Ele que mande. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Irmãos, certo dia, os discípulos de Jesus foram a Ele: Senhor, nós vemos que o Senhor sempre se recolhe para orar. E os judeus faziam orações, várias orações ao longo do dia, ao se levantar, antes das refeições. Havia orações aprendidas. Mas eles diziam: Senhor, o Senhor dedica muito tempo à oração, afinal de contas, o que o Senhor fala tanto com o Pai? Ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou os discípulos dele. E o Senhor ensinou uma oração, irmãos. Ensinou uma oração que nós sempre pronunciamos, que nós sempre rezamos. E isso é bom, porque imitamos ao Senhor ao fazer essa oração. Mas há algo que é preciso vigiar. É preciso tomar cuidado para não repetir as palavras da oração do Senhor, sem termos o devido temor, a devida reverência, o devido cuidado de ter atenção à profundidade destas palavras. Nós dizemos: Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja, perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. E de fato este pedido o Senhor colocou nos lábios dos seus discípulos, porque num outro evangelho ele mesmo dirá: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Irmãos, nós estamos num tempo santo,
da quaresma. Talvez alguém que nos assista possa estar revendo essa pregação numa outra época do ano, porque fica sempre na rede Século 21, salva a pregação. Mas hoje, nós estamos no mês de março, 20 de março de 2022, é tempo de quaresma. É tempo de nós revisitarmos os rudimentos da nossa fé e vivermos aquilo que ela nos ensina. Pela manhã, irmãos, nós falávamos sobre o grande amor com que o Senhor, o Criador, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, se desprendeu da sua glória, diz lá a carta de São Paulo aos Filipenses, e se esvaziou e desceu para nos salvar, desceu para nos perdoar, desceu para nos tirar de uma condição miserável. Irmãos, veio para nos trazer perdão. Isso é bom. Como é bom ser perdoado, como é bom ser reconciliado, mas há consequências, sobre isso eu gostaria de meditar com os irmãos, lendo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 23, aquele que tiver a Bíblia em mãos, em casa, ou aqui no nosso auditório, vamos tomar o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 23. Vamos ler do 21 na realidade, que foi a motivação da parábola que nós vamos ler. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E olha que já parece muito perdoar 7 vezes. Imagine se alguém pisa no seu pé e lhe pede perdão. Bom, talvez foi sem querer. Tudo bem, está desculpado. E aí vem uma segunda vez. A mesma pessoa pisa de novo no mesmo pé. Bom, quem erra uma vez pode errar 2. Tudo bem, eu vou perdoar mais uma. E ela pisa uma terceira. Aí já começa a ficar complicado perdoar. Mas ele está achando que eu sou besta? Está achando que eu sou palhaço? Já a terceira vez que piso. Bom, eu vou fazer o sacrifício e perdoar essa terceira vez. E se ele pisa uma quarta? Aí vai ficando cada vez mais complicado, impossível, impraticável perdoar. Mas o que é isso? Eu já perdoei 3 vezes. Esse infeliz pisando no meu pé de novo. Não, está tirando com a minha cara. Está querendo montar em cima de mim. Está me fazendo de trouxa. Opa. Imagine, irmãos, e nós, no exemplo aqui, não passei de 4 vezes. Imagine perdoar 7, parece realmente muitas vezes. Até 7 vezes, Senhor, parece muito e parece pleno. Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes não, Pedro. Eu te digo até 70 vezes 7. Isso é uma figura de linguagem a que Jesus recorre no gênero apocalíptico, que era um gênero usado, inclusive, para escrever, redigir escritos no tempo de Jesus. Nós temos um trecho, um livro inteiro no Novo Testamento escrito nesse estilo, que é o livro do Apocalipse. Os números significam algo. 7 vezes é algo pleno. 70 é algo pleno. 70 vezes 7 é plenamente pleno. Quantas vezes você vai perdoar? Quantas vezes for preciso. Para sempre, sempre e outra vez, a mesma pessoa e outra pessoa. Mas, Senhor, como fazer isso? Bom, vamos atentar à parábola que Jesus conta. O reino dos céus, versículo 23, é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, uma medida, obviamente, do período de Jesus, que nos escapa, mas para os irmãos terem noção, isso aqui é quase 4
quase 400 toneladas de ouro. Se é que existe isso no mundo. Dá umas 350 mais ou menos, toneladas de ouro. A pergunta que se faz a princípio é como foi que esse homem conseguiu adquirir uma dívida dessa. Sendo um servo do rei, alguém que tivesse 350 toneladas de ouro, não seria servo do rei, seria o próprio rei. Mas, na parábola, esse homem conseguiu adquirir essa dívida. 10.000 talentos, é muito ouro. É uma forma do Senhor Jesus dizer que esse homem contraiu uma dívida impagável. Deu, de alguma forma, para adquirir, mas não há nenhuma forma de saldar uma dívida dessas. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo aqui, irmãos, é figura de Adão. E por causa de Adão, toda a humanidade. A humanidade adquiriu uma dívida impagável e não tendo com que pagar, foram vendidos. Foi dada a ordem de serem vendidos. Ele, Adão, sua mulher, Eva, seus filhos e todos os seus bens. Os filhos de Adão, os filhos de Eva, somos nós. A humanidade. A palavra de Deus diz que nós éramos e viemos ao mundo dignos do inferno. Se prega pouco sobre isso, é importante pregar e recordar aos irmãos. Quando nós nascemos com uma doença da alma, uma doença da existência, chamada pecado original. O pecado original não é um pecado cometido, não é um pecado pessoal, é um chamado pecado existencial. Nós temos dificuldade de entender essas coisas porque na nossa mente pecados são atos pessoais, isso é uma forma de pecado. A definição mais ampla e mais profunda de pecado é um estado de ausência de Deus. Quando se tira Deus, quando não há Deus, quando Deus não é óbvio, quando Deus não é espontâneo, quando há um fechamento para Deus, a este estado se dá o nome de pecado. Isso significa que todo ser humano vem ao mundo não com pecado, mas em pecado. Há uma diferença. Com pecado é a pessoa que comete um ato moralmente mau, ofende de fato a Deus, ou uma omissão moralmente grave. Mas os irmãos já pararam para pensar como é possível que uma criança de colo, um bebê puro e inocente, possa vir ao mundo em pecado, se ela, pura e inocente, sem uso suficiente da razão, não pôde cometer pecado? Pois é, a criança ela não cometeu pecado pessoal, mas o pecado original não são pecados pessoais. O pecado original é uma condição em que o ser humano vem ao mundo. O ser humano vem ao mundo com algo lhe faltando. Embora a literatura cristã medieval chamasse de mancha original, mácula original, Santo Agostinho dá uma outra explicação melhor. Ele chama de queda original. O pecado original não é uma coisa ruim que está na alma da pessoa que nasce. O pecado original é algo que não está na alma. Não é uma presença ruim, é uma ausência. Algo devia estar lá e não está. Reparem, irmãos, tudo que é necessário para nós vivermos é espontâneo em nós. Eu lhe pergunto, por exemplo, quem foi que um dia lhe ensinou a comer? Ninguém nos ensinou a comer, é instinto. Nós aprendemos a comer, sabemos comer. Quem nos ensinou a beber? Ninguém nos ensinou. Quem ensina um bebê ao nascer a tomar o leite do seio de sua mãe? Ninguém ensina. A criança simplesmente põe a boca e suga.
É instinto, porque é essencial para ela viver. Quem nos ensinou a dormir? Algum dia. Ninguém nos ensinou a dormir. Nós simplesmente fechamos os olhos e dormimos. É instinto, porque se não dormirmos, não refazemos as forças. Porque se não comemos e não bebemos, não adquirimos energia. Tudo o que é essencial para a sobrevivência, tudo que é essencial para a vida humana, é espontâneo e natural em nós. Eu lhe pergunto, Deus não é mais necessário ao ser humano do que a comida, a bebida e o sono? Ele é mais necessário. E, no entanto, se Deus não for apresentado a nós, ensinado a nós, se nós não formos criados na fé, educados na fé, não recebermos a fé, nós não a temos espontaneamente. Isso explica como nós já viemos ao mundo num estado em que nos falta o mais necessário, que é a comunhão e o conhecimento do Criador. A isso se chama pecado original. Se Deus não nos for dado, ensinado e revelado, nós não o temos naturalmente, ele precisa ser dado. Há uma falta em nós, há um buraco em nós. Isso significa, irmãos, que todo ser humano vem ao mundo condenado. Isso é muito sério. Todo ser humano vem ao mundo condenado. Todo ser humano vem ao mundo com uma dívida adquirida. E sem o batismo, esta dívida não é quitada. É o batismo quem nos dá o perdão da dívida adquirida. Veja lá o versículo 26. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. É risível, risível, pagar quase 400 toneladas de ouro. Ele se joga, se humilha e pede perdão por uma dívida impagável. Não é verdade que, tendo um prazo, ele pagaria tudo. Mas o que ele pode fazer a não ser se jogar, se humilhar e pedir? Versículo 27. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Não havia o que fazer. Por que é que nós temos uma dívida assim tão impagável, irmãos? Quem nos explica é um grande santo da igreja, Santo Anselmo. Ele dizia o seguinte: qual o tamanho de uma ofensa? Bom, uma ofensa, ela tem o tamanho da dignidade do ofendido, e não do ato cometido contra ele. Por exemplo, um tapa. Um tapa no rosto sempre é um mal em si mesmo. Dar um tapa no rosto é um mal. Agora, uma coisa é você dar um tapa no rosto, não sei, de um amigo, de um filho, um esposo, a esposa. Isso é péssimo. Péssimo, é mal. Outra coisa é você dar um tapa no rosto do presidente da república, ou do santo padre o papa. Você seria preso, no mínimo preso, porque uma coisa é estapear um outro cidadão como você, outra coisa é estapear um chefe de estado. Os irmãos entendem a diferença? A dignidade do ofendido agrava o ato, agrava, aumenta a proporção do ato. Pois muito bem, uma coisa é você ofender a mim, outra coisa é você ofender a Deus. Que tamanho tem uma ofensa cometida contra Deus? Bom, tem o tamanho que Deus tem, e tem o tamanho da dignidade que Deus possui. Que tamanho tem a dignidade de Deus, irmãos? Que tamanho tem? O tamanho de Deus é a eternidade. Este é o tamanho de Deus. O tamanho de Deus é a infinitude. Significa que um único ato de pecado, por menor que pareça, é um ato, é uma ofensa eterna. Um único ato de pecado é uma ofensa infinita, porque infinito é aquele que foi ofendido. Consegue entender, irmãos, a gravidade do pecado? E mais ainda,
para nós mensurarmos, medirmos corretamente a gravidade do pecado, basta observar o remédio que foi utilizado para perdoá-lo, porque da intensidade do remédio se deduz o tamanho da doença. Se você vir alguém tomando um analgésico, o que você vai imaginar? Ela deve estar com dor de cabeça, ou uma dor nas pernas, ou no músculo. Mas e se você vir uma pessoa tomando uma quimioterapia? Bom, você dirá, bom, não é só uma dor de cabeça, certamente é algo mais grave. O remédio revela o tamanho da doença. Diga para mim, irmãos, qual é o tamanho do pecado, se o remédio para ele precisou ser a morte do próprio Deus na cruz do Calvário? Se o remédio foi esse, então grande, infinito, profundo é o dano do pecado, porque esse foi o remédio. Não foi uma gota, não foi a morte de um profeta, não foi a morte de um sábio, foi a morte de Deus. Se é que Deus poderia morrer, e no absurdo do eterno, no mistério da encarnação, Deus veio morrer pelos nossos pecados. Uma dívida impagável, o rei perdoou toda a dívida. Mas veja no versículo 28, apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. 100 denários, irmão, seria algo equivalente a 3 meses de salário naquela época. 3 meses de trabalho, você poderia conseguir 100 denários. Por mês se conseguia 30 e poucos denários, seria o salário mínimo, vamos assim colocar, daquela época. Enfim, uma quantia que, caso seja dado um prazo, a pessoa consegue juntar e pagar. Versículo 28. Agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Aqui é verdade. Aqui é possível dar um prazo para que a dívida seja paga. Versículo 30, mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago a sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste, você me pediu. Você se jogou no chão, se prostrou e pediu. Ainda pediu um prazo, e eu sabia que prazo algum poderia quitar a sua dívida. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. E veja o versículo 35. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Irmãos, não perdoar dá inferno. É bom que se saiba disso, dá inferno. Não perdoar alguém dá condenação. E alguns se arrepiam com este texto. Se arrepiam. Padre, o senhor não sabe como é difícil perdoar. Irmãos, quem é que não sabe como é difícil perdoar? Quem nunca foi ofendido? Quem nunca foi espezinhado? Quem nunca foi machucado ou magoado? Não me venha dizer que esta ou aquela pessoa não sabe como é difícil perdoar. Eu diria a você, perdoar não só é difícil, como do ponto de vista humano, na medida em que Jesus nos manda perdoar, é impossível. Perdão não é apenas resultado de uma virtude adquirida, de um esforço adquirido. Perdão, antes de tudo, é um dom. É um dom. E precisa ser pedido até o fim de nossas vidas. Como vamos fazer para perdoar, irmãos, então? Primeira coisa,
Primeira coisa, ore, peça o dom de perdoar. Nunca desista. Bata no trono e diga: Senhor, me ensina, eu preciso. E olhe para Jesus. Olhe para Jesus. No Calvário, perdoando os seus algozes. Quer realmente maior injustiça do que a injustiça contra o Senhor? Ele sim era inocente. E crucificado foi. E perdoava enquanto era morto. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem a dor que é o que estão me causando, eles não sabem a quem é que eles estão ofendendo, no pé de quem eles estão pisando, nas mãos de quem eles estão cravando estes ferros, eles não sabem. Será que os que te ofenderam, te fizeram mal, sabem? Eles conseguem sentir a tua dor? Eles conseguem mensurar o sofrimento que te causaram? Então, eles não sabem também. Pai, perdoa. Porque se a ofender alguém, a ofensa cometida doesse em mim como dói nele, eu não ofenderia mais. Ninguém ofenderia mais ninguém, mas não funciona assim. Sente a dor quem é ofendido, quem é magoado. Mas o primeiro passo é pedir. E o segundo passo, irmãos, é observar este evangelho lido agora. Tome a consciência do quanto o Senhor te perdoou. Irmãos, quem lendo esse evangelho não é tomado de uma indignação. Na própria parábola, os outros servos, no versículo 31, diz aqui o texto, profundamente tristes, é de revoltar. O cara acabou de sair da sala do trono, com uma dívida impagável, perdoada, saindo dali, não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia muito menos do que ele mesmo devia ao rei. Você tem consciência, puxe a consciência, você tem consciência do quanto você foi perdoado? Alguns talvez não, porque ainda não dimensionaram o pecado original. Mas procure observar. Alguns em momentos da vida passaram por desvios terríveis. Foram para os vícios, foram para as falsas doutrinas, se afastaram de Deus, blasfemaram, se desviaram, e o Senhor aceitou você, e o Senhor perdoou você. A igreja estendeu os braços para você. Havia um sacerdote na igreja para estender as mãos ungidas dele e dizer: eu te absolvo dos teus pecados. Você foi perdoado, sendo culpado foi perdoado. Você tem noção? A palavra diz no Salmo 78 ou 79, o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Nós merecíamos o inferno. A palavra diz no Evangelho de Marcos: quem crer será salvo, quem não crê já está, essa é a tradução correta, quem não crê já está condenado. Irmãos, nós não viemos ao mundo em estado neutro, em que há duas opções: não crer para ser condenado e crer para ser salvo. Não, todos estão condenados. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Seria como todos virem ao mundo doentes, e o Senhor Jesus trouxe o remédio está aqui, você quer tomar? Você será curado. Você não quer tomar? Bom, Deus não precisa adoecer ninguém, o médico não vai precisar adoecer ninguém, já estão todos doentes, já vieram doentes. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação, e o Senhor nos perdoou. Você tem consciência do quanto foi perdoado? Quem tem consciência do quanto foi perdoado, começa a se desautorizar a não perdoar. Olhe para o teu passado, olhe para a tua vida, veja por que caminhos andou, e veja o amor com que o Senhor te olhou mesmo assim. E agora um irmão te ofende, um irmão pisa no teu calo, e você não é capaz de perdoar. Meu irmão, há um terceiro passo ligado a esse: a consciência de não ser inocente. A pessoa, ela começa a se achar no direito de não perdoar,
porque ela acha que é inocente. Fulano fez isso comigo e eu não tinha culpa. Bom, você pode não ter culpa naquilo que ela lhe ofendeu. Neste ato aqui, em que ela te ofendeu, aqui você podia ser inocente, mas em quantos outros você é culpado? Você pode ser inocente aqui e culpado em 5, 6 outras causas diante de Deus. Você pode ter sido inocente numa questão, numa querela, numa desavença. E no resto, minha irmã, e no resto, meu irmão, você vê ao mundo condenado ao inferno. E nós, irmãos, que estávamos condenados ao inferno, por misericórdia e graça, não vamos para lá. Ora, para quem merecia o inferno, uma ofensa de alguém está bom demais. Para quem merecia o inferno, uma fofoca com o meu nome está de bom tamanho. A verdade é que eu merecia coisa pior. Eu merecia pior. Eu iria passar a eternidade longe do Criador. E Ele me perdoou. Sem eu ser inocente. Quem disse que você é inocente? Você pode ser inocente naquela causa da ofensa, mas diante de Deus estamos todos sentados no banco dos réus. Entenda quem você é de fato. Você não é a vítima da ofensa, você é um réu diante de Deus. Para quem merecia a condenação, irmãos, ter sido ofendido por um irmãozinho, por um irmão de comunidade, por uma pessoa da família, por um colega de trabalho. Irmãos, está bom demais. Melhor suportar essas ofensas do que suportar o fogo do inferno. E do fogo do inferno o Senhor nos perdoou. Grande já foi o perdão. Um quinto passo que muito ajuda é ter a consciência de quantos pecados ainda nós precisamos ser perdoados. Eu reiterei aqui o quanto fomos perdoados do nosso passado. Louvado seja Deus. Mas presta atenção um pouco na sua vida agora. A oração diz assim: perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos. Significa que, se você não perdoar aquele ou aquela, mesmo sendo inocente, porque você pode se julgar inocente de repente, ok, suponhamos que de fato você seja ou fosse inocente naquela causa em que te ofenderam ou te fizeram um mal, mas em outras você não é. Não perdoar aqui implicará em não ser perdoado ali. A minha pergunta diante deste evangelho para você, meu irmão, minha irmã, é: você está com tanto crédito assim diante de Deus, que você pode estar se dando o luxo de não perdoar alguém? É isso mesmo? Não tem nada aí pelo qual você precise ser perdoado no dia do julgamento? Você tem certeza disso? Você tem certeza que morrendo agora, abrindo-se o livro da tua história, não há nada ali que precise ser perdoado? Mas isso aqui que ela fez. Não, bom, isso aqui foi o que ela fez com você. E o que foi que você fez com Deus? E o que foi que você fez com outro, com aquele, com esse? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não estou com muito crédito na praça para ser ofendido aqui ou ali e me dar o luxo de não perdoar. Quem tem consciência do quanto precisa ser perdoado no dia do seu julgamento, vai começar a se obrigar a liberar o perdão. Porque eu não estou podendo. A conta será feita. Os irmãos já viram a imagem do glorioso arcanjo São Miguel? Muitas das imagens do glorioso arcanjo São Miguel são com ele representado, tendo nas mãos uma balança. E alguns se perguntam: que balança é essa? A tradição diz que São Miguel é o guardião das portas do céu e do purgatório. Ele é o guardião das portas das realidades escatológicas, céu, purgatório e também do inferno. Ele executa a sentença. Aquela balança significa a medida.
É porque hoje em dia nós não pesamos mais assim com medidas, não é? Mas eu tenho a lembrança de quando era pequeno e nós íamos à feira, na rua, e aquela senhora ia pesar o peixe ou as batatas para nós. Havia um peso que possuía tal medida. E se colocava ali, na balança, o resto. A medida, na ponta da balança, revela a outra ponta. Muito bem. Então, nossas vidas serão postas numa balança. Ah, bom, você não perdoou esta, não perdoou este, não perdoou aquela. Então você tem essa e essa dívida. Você cometeu esse pecado. Se você a 3 não perdoou, 3 pecados vão ficar na tua conta. Irmão, se um só já é suficiente para nos condenar, não pode ficar um sem ser perdoado na tua vida. E aí você diz assim: padre, eu não consigo perdoar, porque eu não esqueço o que ela fez. Porque eu não consigo esquecer. Irmão, olha, só existem 2 possibilidades de você esquecer o mal que te fizeram. Ou você tendo Alzheimer, provavelmente vai lhe causar um bom esquecimento, ou batendo a cabeça na parede e dando uma amnésia. Eu acho que se for para esperarmos essas coisas, o perdão não vai acontecer nunca. Algumas pessoas não perdoam, ou acham que não perdoam, porque não se esquecem. Pare com isso. Pare com isso. Perdão não é esquecimento, perdão não é amnésia. Perdão é um ato de amor. E a nossa irmã Sueli, enquanto pregava aqui há pouco, dizia que amor não é sentimento. E se perdão é ato de amor, perdão não está ligado a sentimento também. Perdão é uma decisão. Decisão. Perdão não significa esquecer. Perdão significa não permitir que a lembrança do mal feito em mim presida as minhas ações. Por dentro, você pode estar querendo esganar. Mas quando você ver a pessoa ser perdoada, você vai amá-la. Vai. Sabe o que você vai fazer? Você vai abraçá-la. Vai. Você vai cheirar o cangote dela. Vai. E alguém diz assim: de jeito nenhum, padre, eu não sou falsa. Eu não sei ser falsa. Eu não sei ser falso. Você está confundindo falsidade com disciplina. O falso é aquele que força a si mesmo a fazer algo porque possui um interesse escuso. Então, o falso finge ser bom, mas na verdade ele não quer ser bom. Ele continua sendo ruim e finge ser bom para lucrar em cima daquilo que ele está fingindo ser. Na hora certa, a maldade aflora. Porque ele não quer ser aquilo que ele está fingindo ser. Disciplina, irmãos, é obrigar-se a ser aquilo porque eu quero ser aquilo ainda que eu não tenha me tornado. Isso é disciplina. Vou contar um exemplo à luz da vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um dia, lendo o Evangelho, ouvindo o Evangelho na igreja, escutou um sermão sobre como o Senhor Jesus se aproximou daqueles leprosos e os curou. E havia no tempo de São Francisco, no século XIII, muitos leprosos ainda. E se os irmãos já viram alguém com lepra em estado avançado, irmãos, é uma coisa asquerosa. É nojenta, porque o leproso cheira mal e é feio, porque a lepra vai danificando a aparência da pessoa. Se havia uma coisa que São Francisco tinha aversão, nojo, era a leprosos. E ele disse: eu não posso ter nojo de leprosos. E se Jesus vive nos leprosos, e eu preciso amar Jesus, eu preciso aprender a amar os leprosos. São Francisco tinha asco aos leprosos, mas ele disse: o próximo leproso que aparecer, eu vou abraçá-lo e beijá-lo. É só fazer um propósito desse diante de Deus, que Deus providencia. Pouco pensou isso, em pouco tempo apareceu um leproso. E ele foi, irmãos, São Francisco conta, que ele foi, chegou perto do leproso, abraçou, beijou, o leproso se emocionou, chorou, porque ninguém o abraçava, ninguém o beijava, e São Francisco o abraçou, beijou e disse: Deus abençoe e vá em paz. E Francisco correu
E enquanto o leproso estava lá emocionado, São Francisco correu para vomitar de nojo, porque era nojento. E aí você vai dizer, São Francisco foi falso? Não, São Francisco foi disciplinado. Existem virtudes que brotam de dentro para fora, é verdade, mas existem outras, dizia São Bento de Núrcia, que precisam ser colocadas de fora para dentro. Abraçou o primeiro leproso morrendo de nojo. Abraçou o segundo leproso com bastante nojo ainda. E abraçou o terceiro, já não vomitava. Abraçou o quarto, já não sentia enjoo. Abraçou o quinto, já não tinha náuseas. E foi abraçando, abraçando, abraçando. Irmãos, como foi que morreu São Francisco? Numa caverna de leprosos, com lepra, amando-os até o fim. Porque os amou. Porque o amor aos leprosos não era espontâneo. Os irmãos lembram o que eu dizia do pecado original? Não é espontâneo, tem que ser colocado, tem que educar, tem que disciplinar. Então perdão é a mesma coisa. A primeira vez que você vê a dita cuja, o desgranhento, a desgranhento, você vai olhar e vai dizer, eu quero matar, Senhor. Quero matar, eu quero socar, quero explodir a cara dele, a cara dela. Sabe o que você vai fazer, meu irmão? Você vai engolir essa vontade, você vai fazer a de Deus e não a tua. Você vai lá, você vai abraçar, você vai beijar. E talvez correndo o risco de ser ofendido de novo. De novo. E você vai teimar, e vai teimar, e vai teimar, até quando isso virar virtude. Até quando o leproso parar de te causar náuseas. E o que você vai ganhar com isso? Há uma coroa com teu nome no reino da glória. Há um lugar na mesa do Senhor com o teu nome que ficará vazio se você não proceder assim. Porque ele acabou de dizer no Evangelho, é assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se não perdoardes de todo o coração. O nome disso é disciplina. A palavra disciplina está para discípulo. Discípulo é quem segue uma disciplina. Quem quer ser discípulo, receba a disciplina do mestre. E vamos aprender a perdoar, irmãos. Enquanto Deus derrama o dom, Ele preparará as ocasiões para praticarmos a virtude. E o encontro da virtude com o dom será o perdão liberado de todo o coração. Irmãos, uma outra coisa. Alguns se recusam a perdoar sob o pretexto de que a pessoa não merece ser perdoada. Eu não vou perdoar, ela não merece, ele não merece. As mesmas desculpas que nós damos. Mas quem disse que ele ou ela merece? Se a pessoa merecesse, não seria perdão, seria desculpas. Desculpa é quando a pessoa realizou um ato mau, não querendo. Ela é culpada, sim, porque foi ela que fez, mas ela não tinha o desejo. Então você a desculpa, você a exime de culpa. Perdão não é desculpa. No perdão, nós perdoamos a pessoa que fez, quis fazer, sabia o que estava fazendo. Por isso o Senhor na confissão nos perdoa, Ele não nos desculpa. Porque o pecado é um ato no qual nós sabemos que estamos errados, sabemos o que devíamos fazer para fugir, e não fizemos. Quisemos, desejamos e fizemos. Pecado. É disso que o Senhor te perdoa? E você não vai perdoar aos outros disso também? Meu irmão, minha irmã, nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem ser perdoadas. Nós perdoamos as pessoas porque nós merecemos perdoar. O perdão liberta você do sentimento mal pela pessoa. Porque veja bem, há pessoas que guardam rancores de anos e falam daquilo que lhe fizeram como se tivesse sido ontem, irmãos. Eu atendo as pessoas nestes anos de ministério. A pessoa descreve
Ela descreve com detalhes. A última pessoa que eu atendi assim, ela foi: padre, eu vim conversar com o senhor. Diga, minha filha, bom, eu vim conversar porque uma pessoa fez isso, aquilo. Ela deu riqueza de detalhes. Ela descreveu o lugar, ela descreveu o rosto da pessoa, ela descreveu as palavras, a sequência de cada uma. Eu disse: bom, minha filha, mas então, procure a pessoa, não é? E fui dando conselhos. Não, padre, ela já morreu faz 30 anos. Eu disse: meu Deus do céu, a pessoa vive o mal recebido como se tivesse sido recebido ontem. E não deixa morrer. Ela sente de novo, por isso o nome disso é ressentimento. E sente. E se o tempo e a história tentam levar embora a ofensa, porque o tempo ajuda, viu, irmãos? O tempo ajuda. Deixa ele levar, mas tem pessoas que não deixam. Vão lá no tempo e buscam de volta e atualizam a desgraça. Atualizam aquilo. Não deixam o defunto ser sepultado, deixa o cadáver se decompor diante dos olhos dela, e o fedor do ressentimento toma conta da alma da pessoa. Perdoe, porque já não basta o mal que te fizeram e você ainda fica atualizando essa dor? Não basta ter sido ofendida? Não perdoar, irmãos, é querer envenenar a outra pessoa tomando eu mesmo o veneno. Enquanto você não perdoa, a outra pessoa está lá, vivendo a vida dela, e você aí, envenenado. Falta de perdão, irmãos, causa inclusive doenças. E isso se explica até cientificamente. A falta de perdão, o ressentimento, liberam descargas de cortisol no organismo. Cortisol é um neurotransmissor, uma química que o cérebro produz para eliminar toxinas, coisas ruins no organismo. Nós liberamos cortisol quando entram vírus, bactérias, enfim, algo nocivo no organismo. Então o cortisol vai para a corrente sanguínea para destruir. Mas e se não tem coisas ruins no seu organismo? E o cérebro libera o cortisol, ele começa a destruir células boas. E a pessoa adoece. E há quem tenha câncer porque não perdoa. E há quem tenha dores porque não perdoa. E há quem tenha depressão, pânico, ansiedade porque não perdoa. Quem sabe hoje, liberando um perdão com a força da oração, o Senhor não curará uma enfermidade em você. Senhor, venha nos ajudar com o poder do Teu Espírito, para conseguirmos perdoar como o Senhor nos tem perdoado. Senhor, nós pedimos, ajuda-nos, porque sem o Teu auxílio não poderemos perdoar de todo o coração. Derrama o dom do perdão sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos convencidos por esta palavra que ouvimos agora, porque ela é palavra de vida eterna. Talvez alguém que esteja ouvindo, esteja recebendo a última chance para perdoar alguém, porque não sabemos o dia e a hora em que o Senhor virá nos buscar, irmãos. E é preciso estar pronto para a vinda do Senhor. Venha nos ensinar, porque temos necessidade de Ti, Senhor eterno. Venha nos ensinar, Senhor. Eu preciso perdoar de todo o coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o Teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito
transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.